venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Jesus. Seu poder foi o amor, Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da vai falar sobre a filha de Jairo. A filha de Jairo, ela estava muito doente e Jairo não sabia mais o que fazer para ela ficar boa. Mas ele ficou sabendo que Jesus estava na cidade, então ele foi conversar com ele. Mas no meio do caminho, o servo dele trouxe uma notícia muito triste, que ela havia morrido. Mas Jesus, vendo que Jairo ficou muito triste, ele foi à casa dele.
E lá ele encontrou a filha e ele disse que ela estava dormindo. E ele operou um milagre, ele a ressuscitou. E quando ela acordou, sabe o que é que eles fizeram? Eles, além de abraçar e ficar muito felizes, eles deram uma comida para ela. Bom, a Bíblia não fala porque a filha de Jairo ficou doente, mas que para nós não ficarmos doentes, precisamos comer muito bem. E você sabia que de manhã a gente precisa comer como um rei? E como é que um rei come? Ele come bastante. Ele tem que comer frutas, cereais como aveia, pão integral, tem que comer proteínas como iogurtes, ovos, né, para ele ficar bem forte. E ao meio-dia, no horário do almoço, nós temos que comer como um príncipe. Um príncipe, ele não come tanto como um rei. E ele se alimenta de vegetais, feijão, arroz. E à noite, quando vai caindo o sol, né, a gente tem que comer menos, como um plebeu. Então a gente tem que comer uma sopinha, uma coisinha mais leve, pra gente não ficar dodói. Então assim, nesse tempo de coronavírus, temos que reforçar a nossa imunidade, né? Para isso, a gente precisa se alimentar bem. Então, ajude o papai e a mamãe a preparar refeições bem gostosas para você não ficar dodói. Espero que vocês tenham gostado da historinha dessa semana e vamos orar para que Deus nos ajude para ficarmos bem fortes e servirmos a Ele. Senhor nosso Deus, muito obrigada por esse sábado maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Peço que o Senhor esteja conosco durante esse dia, nos ajude a nos comportarmos e prestarmos atenção em Sua palavra. Peço que o Senhor proteja a nossa saúde e que ficamos bem fortes para levarmos o Evangelho aos outros que precisam saber sobre Ti. É tudo que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Bom, a história de hoje vai falar sobre a filha de Jairo. A filha de Jairo... Provai e vede. História de hoje: entrega e confiança. Meus filhos, Maria Eduarda e Gustavo, eram tudo para mim. O meu pensamento estava neles, dia e noite. Desde muito cedo eu os ajudei a conhecer a Jesus. Sempre separávamos um momento para contar histórias da Bíblia, falar do amor de Deus e do poder da oração. Vivemos anos de alegria, até que fomos chamados ao hospital. Pai, mãe, os resultados dos exames, eles confirmam o que nós temíamos. Maria Eduarda está com leucemia. Ela vai ser internada imediatamente para início da quimioterapia. Nós sabíamos dos avanços da medicina nessa área e confiávamos no poder de Deus para salvar a Maria Eduarda. Passaram-se os dias e ela teve altos e baixos por causa da quimioterapia. Mesmo diante da sua doença, ela ainda mantinha a alegria e a paciência para escrever no seu diário as notícias sobre o seu estado de saúde. Suas palavras escritas revelam uma total entrega de sua vida a Deus e uma completa submissão à sua vontade. Maria Eduarda distribuiu mais de 20 livros entre funcionários e médicos do hospital. Seu quadro, porém, se agravava. Filha, você precisa tomar o remédio. Mãe, dói muito, eu tô com muita dor. Pra me engolir dói demais. Duda, eu tive uma ideia. Para cada remédio que você tomar, o tio dá um dinheirinho para você. E vou pagar adiantado, R$50. Depois desse dia, ela foi levada às pressas à UTI. E passamos a noite em claro, apreensivos. Cleo, a notícia que eu tenho para te dar não é boa. Durante a madrugada, Maria Eduarda teve um quadro hídrico e apresentou morte cerebral. Sinto muito, mas essa é a terrível notícia que eu tenho para te dar.
Pensando em sua experiência, eu supliquei ao Senhor que me desse a mesma paz que havia dado a ela em todos os momentos da sua doença. Entreguei todos os meus sentimentos nas mãos de Deus e supliquei por misericórdia. Olha o que eu encontrei nas coisas da Maria Eduarda. Tava mexendo no diário dela. Encontrei talão de dízimo. Vocês lembram daquele dinheiro que ela ganhou lá aquele dia no hospital? Que o Tioval incentivou ela a tomar os remédios? Ela não se esqueceu de devolver a parte que pertencia a Deus. Ela foi fiel até o fim. Queridos irmãos, valorizem cada momento em família, principalmente ao lado dos nossos filhos. Mostrem a eles o caminho em que devem andar, com bondade e paciência. Este é o nosso dever. As coisas que fogem à nossa compreensão e tanto nos entristecem, deixemos aos cuidados de Deus. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus
Bom dia a todos, é uma alegria poder estar aqui com os irmãos e juntos podermos ter o culto nessa manhã, né? O culto é online, mas estou feliz porque você está conosco. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Queria que você inclinasse a sua fronte onde quer que você esteja nesse momento, né? Para nós orarmos a Deus. Senhor amado Pai, somos agradecidos pelo sábado que nos dás e por esse culto onde iremos louvar e engrandecer o teu santo nome. Queremos que a tua palavra seja um poder restaurador e renovador em nossas vidas e que a tua palavra possa falar profundamente ao nosso coração. Pedimos a tua bênção a todos os irmãos que nesse momento tira esse tempo para ouvir a tua palavra. Pedimos-te em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Teremos agora nesse momento uma mensagem especial, né? Essa mensagem especial eu peguei, está aqui, né? Então não vou passar para vocês ouvirem. Sou apenas um homem. Eu te peço, Senhor, me ajude a crer no que posso ser, que eu tenha valor. Me mostra o caminho, me dê direção. Me ajude a ter fé e assim caminhar seguro em tuas mãos. Me ensine a viver, ó Cristo, um dia de cada vez. Me ensine a fazer o que preciso for e o hoje vencer. O ontem se foi, não volta. O amanhã não sei se virá. Me ajude a viver e contigo vencer. Só um dia por vez, aqui nesse mundo, tu viveste também. Bem sabes, bem vês, querido Jesus, o que devo fazer. Por isso eu te peço forças para lutar e por amor a mim concede-me viver um dia por vez. Me ensine a viver, ó Cristo, um dia de cada vez. Me ensine a fazer o que preciso for e o hoje vencer. O ontem se foi, não volta. O amanhã não sei se me ajude a viver e contigo vencer, só um dia por vez. Me ensine a viver, ó Cristo, um dia de cada vez. Me ensine a fazer
o que preciso for e o hoje vencer. O ontem se foi, não volta. O amanhã não sei se virá. Me ajude a viver e contigo vencer, só um dia por vez. Me ajude a viver e contigo vencer, só um dia por vez. Eu queria agora que você, meu prezado irmão, abrisse a sua Bíblia, né, no Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 28 a 30. Depois o 39 e 42. Peguem as suas Bíblias, vamos lá. Esta vai ser a meditação de hoje. Hoje é o sábado missionário das mulheres, né? E eu conversei com a Maria Rosa, então ela pediu para que eu trouxe essa mensagem para vocês nessa manhã. Pegue então sua Bíblia, capítulo 4, versículo 28 a 30. Olha o que a Bíblia diz. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que disse tudo quanto tenho feito. Será que esse, porventura, é o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Agora vamos ler os versos 39 a 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Né? Nós vemos aqui, né? Hoje nós estamos celebrando, né, o sábado do ministério da mulher, né? O sábado do ministério da mulher, né? E hoje é o sábado missionário, né? O objetivo principal desta celebração é que as mulheres adventistas se envolvam ainda mais nas atividades missionárias da igreja. O envolvimento das mulheres na missão tem feito, ao longo de nossa história, ao redor do mundo, uma enorme diferença. Nós temos o exemplo de uma jovem missionária, né, chamada Anne Christina Carlsson. Ela nasceu na Suécia em 27 de novembro de 1870. E desde pequena, Ana sonhava em ser professora e ajudar os pobres. Aos 16 anos, ela imigrou com a família para os Estados Unidos. Seu primeiro trabalho foi em um restaurante, onde ela conheceu o jovem Fernando. Algum tempo depois, em 1892, eles se casaram. No ano seguinte, o casal recebeu a visita de um comportor, né? Aquele missionário que trabalha vendendo livros cristãos. Ao comprarem e lerem o livro O Grande Conflito, de Ellen White, conheceram a Igreja Adventista, e o missionário convenceu Fernando a abandonar o fumo, e depois de receber estudos bíblicos, o casal começou a guardar o sábado. Com a guarda do sábado, além da alegria, da fidelidade, vieram as provas. Fernando foi demitido, e essa dificuldade foi usada por Deus como oportunidade para mudar a história de Ana e seu esposo. Eles decidiram cursar enfermagem,
para terem não apenas a carreira, mas a chance de ajudar pessoas a conhecer Jesus, né? Em um dia como outro qualquer, enquanto atendiam em uma sala de tratamentos em Cleveland, Ohio, Deus impressionou Fernando com o desejo de ser missionário e compartilhou a experiência com Ana, que lhe disse que também sonhava em ajudar as pessoas. Então eles começaram a orar pedindo a Deus que ajudasse a realizar o seu sonho. Em 1909, na Assembleia da Conferência Geral, que é o evento da Igreja Mundial dos Adventistas, né, o sonho começou a se realizar. Depois de ouvir o pastor José Vespal, presidente da Igreja na América do Sul, fazer um apelo para que as pessoas se inscrevessem como missionários para o continente, eles se ofereceram para trabalhar. E nesse mesmo ano viajaram de navio até o Peru para pregar o Evangelho, mesmo sem saber falar uma única palavra em espanhol. Ana e seu esposo ofereceram assistência médica e estabeleceram escolas e igrejas. Deram instrução sobre melhores práticas agrícolas e de saneamento. E obtiveram ajuda governamental para os índios. E mediaram conflitos locais e tribais, né? E ajudaram outros missionários e trabalhadores humanitários a realizarem muitos outros feitos em uma década de trabalho na América do Sul. Dezenas de milhares de pessoas foram conquistadas para Cristo e por seus esforços. Hoje, há 110 anos depois que embarcaram para a missão, Ana e Fernando Stel são considerados por adventistas e não adventistas como um dos casais missionários mais eficazes da história da América do Sul. Até hoje, entre o povo da Cordilheira dos Andes, são cantadas canções sobre eles. E no Peru e na Bolívia, muitas crianças levaram os nomes de Fernando e Ana. Numerosas igrejas, escolas e missões são nomeadas em sua homenagem. Assim disse, em todo o mundo, instituições adventistas também receberam seu nome, como a Clínica Ana Stel, em Iquitos, Peru, e o Centro Stel para Missões Mundiais na Universidade de La Serra. Ana morreu em 5 de outubro de 1968, aos 97 anos de idade, após uma vida de serviço, mas sua história permanece viva, inspirando mulheres de diferentes gerações a servirem a Deus, cumprindo a missão em todo o mundo. Ana não foi a única mulher que fez diferença para se envolver na missão. Há várias mulheres que mudaram não apenas a própria vida ou a vida da família, mas mudaram bairros, cidades, regiões e até países. A história de uma delas está na Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 4, né, que é da Samaritana. Né? A história da Samaritana, irmãos, é bem conhecida. Foi até o poço de Jacó, a mulher samaritana, e por volta do meio-dia, tirar água para seus afazeres domésticos. Ao chegar lá, ela encontrou um judeu que, cansado da viagem e exausto pelo calor, havia se sentado junto ao poço. Tudo era para acontecer como sempre acontecia, mas quando, naquele momento, aquele homem não era um homem qualquer que estava ali no poço. E daquele momento em diante, aquela mulher nunca mais foi uma mulher qualquer. Geralmente essa história é contada para enfatizar a abordagem missionária de Jesus. Mas hoje ela será contada para mostrar que, assim como a mulher samaritana, todos nós podemos cumprir a missão. E você pergunta, cumprir a missão eu? Outros dizem, mas eu não posso viajar para ser missionário como Ana. Um jovem pode dizer, eu não estudei teologia como os pastores. Você pode estar pensando, tenho muitos problemas em minha vida, não sou consagrado o suficiente, não creio que Jesus tenha me chamado para cumprir a missão. Bem, a história dessa mulher de Samaria mostra que para cumprir a missão você não precisa ser perfeito, não precisa saber tudo e não precisa ir tão longe. Ela cumpriu a missão bem perto de casa, falou de Jesus aos outros e deu seu testemunho. Para conhecer melhor a história dessa missionária improvável, né, nós lemos aqui já, né, o capítulo 4, versículo 28 a 30, e depois os versos 39 a 42. Né? Então, para cumprir a missão, você não precisa ser perfeito, né?
A mulher samaritana sabia que não era perfeita. Na verdade, ela tinha consciência de que estava longe de ser perfeita. O fato dela ir ao poço em um horário em que provavelmente não a encontraria ninguém é uma forte evidência. Outra evidência é a afirmação de Jesus sobre sua vida conjugal. Mas a maior evidência é o clamor de uma alma sedenta. Olha só o que a mulher disse, irmãos. Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. A mulher samaritana vivia em uma vida de pecado. A culpa oprimia o seu coração. A consciência constrangia sua mente. Os olhares preconceituosos cortavam a alma. Ir ao poço, dia após dia, era uma experiência mais que constrangedora. Era humilhante. Sua existência não fazia sentido. Ela tinha sede de algo que aquela água não podia saciar. Ela tinha sede de paz, de liberdade, de vida. Se você fosse escolher alguém para enviar como missionário a uma região ainda não alcançada, jamais escolheríamos essa mulher. Ela nunca se inscreveria em um projeto missionário da igreja. Mas após o seu encontro com Jesus, sua vida imperfeita, em vez de uma desculpa para não cumprir a missão, se tornou o próprio conteúdo de sua pregação. Venham e vejam um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Para cumprir a missão, você não precisa saber tudo. A mulher samaritana não sabia tudo sobre sua religião, e muito menos sobre Jesus. Ela tinha dúvidas sobre a Bíblia, estava confusa sobre como adorar a Deus corretamente. Embora aguardasse a vinda do Messias, não estava preparada para o encontro com ele. Na realidade, se Jesus fosse uma pessoa qualquer e a mulher tivesse a missão de lhe mostrar a verdade, ele estaria perdido. Além da vida imperfeita, da falta de conhecimento, da capacidade, também é uma desculpa que usamos para não cumprir a missão. Eu não sei dar estudos bíblicos. Eu tenho vergonha de falar com as pessoas. Eu não conheço tão bem a Bíblia. Eu já não tenho mais idade para isso. Eu sou muito jovem para isso. Quantos de nós ouvimos ou dissemos frases como essas, não é verdade? Usamos nossas limitações como um limitador para o nosso envolvimento missionário. A história da mulher samaritana está aí, para nos mostrar que você não precisa saber tudo para cumprir a missão. O importante não é o quanto você conhece, mas o que você conhece impactou sua vida. Você não precisa conhecer tudo sobre Jesus para cumprir a missão. Precisa apenas tornar-se conhecido aos outros. O Jesus que conhece tudo sobre você e ainda assim te ama. Para cumprir a missão, você não precisa ir tão longe. A mulher samaritana foi impactada pela mensagem e pela pessoa de Jesus. Sua primeira reação, a experiência marcante que viveu, foi voltar para onde morava e contar às pessoas que ela acreditava que havia encontrado o Messias. Depois de provar por si mesmo a verdade das palavras de Jesus, ela correu para as pessoas da própria cidade para compartilhar o que aprendera. Além da vida imperfeita e da falta de conhecimento ou habilidade, dificuldade de ir a uma região não alcançada também é uma desculpa que usamos para não nos envolvermos na missão. Além dessa objeção, falamos também de portas que não se abrem, de coração que são duros, de mentes secularizadas. Todas essas dificuldades são apresentadas como barreiras para a pregação do Evangelho e o cumprimento da missão. Contudo, nessa história, não vemos uma mulher hesitante. Ela até poderia pensar que as pessoas da cidade não acreditariam em seu testemunho. Eles a conheciam bem, podiam questionar sua capacidade de reconhecer o verdadeiro Messias. Mas vemos uma mulher decidida a levar aos outros, aos mais próximos, aquilo que ela mesma estava vivendo. Venham e vejam. Nosso maior campo missionário são nossa família, nossa vizinhança. Se Deus tem poder para transformar nossa vida bagunçada, Ele também tem poder para transformar a vida bagunçada dos outros, que estão perto de nós. Você não precisa ir tão longe para cumprir a missão. Basta permitir que Jesus use sua vida transformada para transformar a vida de quem está perto de você.
Se para cumprir a missão a pessoa não precisa ser perfeita, não precisa saber tudo e não precisa ir tão longe, significa que qualquer pessoa pode cumprir a missão? Isso mesmo. Hoje estamos contando a história da mulher samaritana para mostrar que, assim como ela, nós podemos cumprir a missão. A pergunta é como? Como posso cumprir a missão? A resposta também está na experiência daquela mulher. Para cumprir a missão, você deve priorizar a missão. O impacto do encontro com Jesus mudou totalmente a escala de valores e a lista de prioridades da mulher samaritana. Os discípulos voltaram da cidade com o almoço e ficaram surpresos com o diálogo que ela estava com a mulher. João afirma que ela deixou o seu cântaro e foi imediatamente à cidade, anunciando sua recente e extraordinária descoberta. Venham e vejam. Embora você fosse importante, as tarefas da casa daquela tarde não eram mais importantes do que dar a notícia. O jarro de água abandonado é um poderoso símbolo exterior do que aconteceu no interior do coração daquela mulher, uma transformação. Da mesma maneira, as pessoas vão saber se realmente fomos transformados ao olharem para as nossas listas de prioridades. Para cumprir a missão, devemos priorizar a missão, assim como para Jesus. É mais importante até comer e beber. Assim como para a mulher samaritana é mais importante do que qualquer outra coisa, se a missão for mais importante que qualquer outra área da nossa vida, a missão fará parte de todas as áreas de nossa vida. Quando a pessoa é evangelizada, ela se torna evangelista. Para cumprir a missão, você deve compartilhar seu testemunho. As pessoas que conheciam essa mulher não podiam negar a subtransformação que testemunharam. Os olhos tristes, que nunca eram vistos de frente por causa da vergonha, agora estavam brilhantes pela esperança que se acendera em seu coração. No verso 42 afirma que muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, em virtude do testemunho daquela mulher. Ela não fez um sermão, mas apresentou seu argumento. Ele me disse tudo quanto eu tenho feito. A lógica é a seguinte: as pessoas da cidade suspeitavam de seu estilo de vida e por isso a julgavam. Jesus sabia de tudo isso, o que ele fazia, e ainda assim lhe ofereceu sua graça. Embora simples, o testemunho foi poderoso. Embora tivesse voltado do poço sem água que fora buscar, ela estava transbordante de alegria. Toda a cidade perceberam que ela estava, de fato, diferente. É aqui que entra o conteúdo da pregação missionária. Para cumprir a missão, você deve compartilhar seu testemunho. Não há como negar o poder de uma vida tocada pela graça de Cristo. Se sua vida foi transformada pelo poder de Deus, você precisa compartilhar essa verdade. Precisa permitir que as pessoas sejam e vejam a diferença que Cristo fez em sua vida. Precisa permitir que eles saibam que Jesus também as aceita e lhes oferece sua graça. Para cumprir a missão, irmãos, você deve concentrar em Jesus. Outro ponto-chave a aprender com a mulher samaritana é que ela colocou o foco em Jesus. Talvez essa seja uma das melhores maneiras de usar o testemunho pessoal para cumprir a missão. Ela não disse: acabei de ter uma experiência pessoal mais incrível da minha vida. Ela disse: vem e vejam. O foco está no lugar certo. O testemunho foi usado para despertar a autoridade e a curiosidade, mas a essência da mensagem era a pessoa de Jesus. Cumprir a missão, irmãos, é mostrar o Salvador ao mundo. Por mais que usemos nosso testemunho, ou ainda diferentes recursos estratégicos para atrair a atenção das pessoas, o centro de nossa mensagem é Cristo. Devemos falar de sua vida, morte, ressurreição, ministério e sua chave, sua breve volta para nos buscar. Devemos pregar a palavra. Por mais que nossos argumentos sejam interessantes ou inteligentes, o que vai agir como uma espada de dois gumes e rasgar o orgulho e a dureza do coração das pessoas é a palavra. Assim como naquele dia em Samaria, se nosso foco estiver em Jesus,
as pessoas serão atraídas a ele e crerão nele por causa de sua palavra. Olha o que Ellen White, uma mulher missionária, afirma sobre a samaritana. Assim que encontrou o Salvador, a samaritana levou outros a ele. Demonstrou-lhe o mais eficiente trabalho missionário, que os próprios discípulos, eles nada viram em Samaria, indicativo de um campo promissor. Tinham os olhos fixos, uma grande obra a ser feita futuramente. Não viram que exatamente em torno deles havia uma colheita farta a fazer, por meio da mulher que havia desprezado, porém toda a cidade foi levada a ouvir o Salvador. Ela transmitiu imediatamente a luz a seus concidadãos. Essa mulher representa a operação de uma fé prática em Cristo. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Aquele que bebe da água da vida, faz-se fonte de vida. O depositário torna-se doador. A graça de Cristo na alma é uma vertente no deserto, fluindo para o refrigério de todos, tornando-se os que estão prestes a perecer, ansiosos de beber da água da vida. Está escrito em Desejo das Nações, página 195. Ainda hoje Deus está usando mulheres que estão dispostas a mostrar o Salvador ao mundo. Em todos os lugares, pessoas estão encontrando Jesus por meio de mulheres que se levantam para dizer: venham e vejam. E nós hoje vamos conhecer a história do Nordeste de Enir, uma mulher samaritana que está mudando a história de uma cidade, né? Eu vou então passar aqui o vídeo para que vocês possam ver, né, a história de Enir e o seu testemunho, né? Eu me chamo Enir Nascimento Soares, sou conhecida aqui como Irmã Enir, tenho 43 anos de adventismo e estou com 71 anos de idade. E indo para um encontro de anciãos lá em Ilhéus, recebemos este marca-página, todos envolvidos na missão. Claro, eu trouxe e levei para a igreja. Cada irmão recebeu, eu expliquei, cada um recebeu, e eu disse: coloque o nome de uma pessoa que você vai orar por ela, vai visitar, vai dar um estudo bíblico, e você vai pedir a Deus o batismo dessas pessoas. E aí eu olhei e pensei, aqui só tem o nome de uma pessoa, só pede uma pessoa. Falei, mas uma pessoa não dá, pelas pessoas que eu estou trabalhando com elas. Então eu anotei aqui 57 pessoas que eu estou estudando a Bíblia com elas. Alguém fala, mas como que a senhora? 57 estudos? Como a senhora faz? Tem pessoas que... A senhora dá conta? Falei, sim. Como? Porque eu sei conciliar minhas horas. Levanto todos os dias às 4 da manhã, sábado a sábado, 4 da manhã, até 5 horas é o meu momento com Deus. Aí saio do joelho e vou cuidar, né? Lavo, passo, cozinho, cuido de casa. Porque 13 horas pego minha bolsa, olha aqui, às 13 horas e saio. Eu não fico repetindo casa aqui. Eu não fico repetindo assim, indo na mesma casa. É uma vez por semana, né? Então, cada pessoa. Desses 57, 7 batizaram e já estamos com 11 pessoas para o batismo, para a honra e a glória de Deus. Eu vou aproveitar a oportunidade que Deus está me dando. E o conselho que eu sempre digo para a igreja: irmãos, vamos sair da ociosidade, vamos sair do conforto do nosso sofá, da nossa casa. E vamos pregar o Evangelho, porque Jesus está muito mais ansioso para vir nos buscar do que nós de vê-lo voltando.
Eu sou apenas um instrumento nas mãos de Deus. Não somos nós que convencemos pessoas. O ID é nosso, pregar é nosso, mas a obra, quem faz é o Espírito de Deus, é Ele que convence, Ele que transforma vidas, né? Enquanto Deus sustentar esse fôlego que Ele mesmo colocou, eu estou no caminho, estou no evangelismo. Irmãos, aqui nós podemos perceber uma mulher simples, né, mas que se colocou a sua vida nas mãos de Deus e pôde realizar um grande trabalho para Jesus, né? Mais de 2.000 pessoas ao longo dos seus 40 anos de trabalho missionário, se não me falha a memória, no vídeo que nós lemos aqui, ela levou aos pés de Cristo Jesus, né? E se Deus pode usar essa mulher, Deus pode usar você. Se Deus usou a mulher samaritana, né, Ele pode usar você. Agora você deve se colocar nas mãos de Deus, né, e ser esse instrumento de graça, né? Quantos hoje aqui, mulheres e homens, querem se levantar para sair e dizer: vem, vejam. Quantos querem mostrar a Jesus, o Salvador do mundo? Fiquem em pé e vamos orar para que Deus nos dê a oportunidade e coragem para cumprir a missão, né, onde nós estamos, né? Eu apelo a você também, né? Eu lembro lá na cidade de Santa Cruz das Palmeiras, quando minha família se mudou para lá, uma mulher chamada Leonida Rani, ela era a única adventista da cidade. Seu esposo, bancário do Banco Safra, né, era o gerente do banco, e ela e sua família adventistas. O marido não era, mas ela e seus filhos eram adventistas. E ela começou a visitar família por família na cidade, chamou o pastor Orlando para dirigir uma série de conferências. Ela alugou uma garagem, cerca de 40 pessoas participaram desse evangelismo, e nesse evangelismo minha família aceitou a Jesus. Aceitou a Jesus. E ela se tornou a primeira diretora da igreja. E por todos aqueles anos naquela cidade lá, dezenas, centenas de pessoas foram batizadas através do testemunho dessa mulher. Uma mulher sendo instrumento de Deus. Era a única adventista da cidade. Quando mais tarde seu marido foi transferido e ela se mudou da cidade, a igreja tinha mais de 200 membros, né? Ela abriu uma igreja, construiu uma igreja com a ajuda dos irmãos ali e deixou ali um monumento a favor da verdade, né? Agora nós vamos cantar, que esse hino final que nós vamos cantar, que possa ser o nosso desejo de brilhar por Jesus por toda a nossa vida. Então, preste atenção então no hino que nós vamos cantar nesse momento. Amém? Vem fazer
Louvado seja Deus, né? Por esse momento tão especial, né? Onde nós podemos, então, participar, né, do culto, né? Queria agora que você reunisse os filhos, a mulher e o marido ali, segurem a mão um do outro. Nós vamos, então, ter a bênção final, a oração, né? Você pode fazer isso, então. Vamos orar, então? Incline a sua frente. Senhor, amado Pai, te agradecemos pelo teu grande amor e pela tua misericórdia para cada um de nós, por ter tirado um tempo ali no poço de Jacó, para poder alcançar aquela mulher e ajudar aquela mulher a conhecer e ter esperança em sua vida e encher o seu coração. Também, Senhor, queremos, nos dias tão difíceis e atuais em que vivemos, que o Senhor nos conforte, nos console, enche o nosso coração de esperança para poder compartilhar a Tua palavra àqueles a quem amamos, a nossa família, nossos filhos, nossos amigos, nossos parentes, que eles também possam ser abençoados com a Tua palavra e seus corações possam estar cheios de esperança. Abençoa todos nesse dia de sábado, que esse sábado possa ser de crescimento espiritual para nós e para a nossa família e para aqueles a quem amamos. Pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Então tenham todos um feliz sábado, né? E até domingo, né? Domingo teremos o culto online, né? E você poderá acompanhar o culto através do smartphone, da TV, do YouTube, né? E eu vou mandar o link do domingo também para a classe de estudo bíblico, ok? Então tenham todos um bom sábado.